precisando que a gente está precisando nesse momento, tá? E aí é sempre com aquele posicionamento, né? Eu vou dando aula dos dois lados, vocês como gestores e vocês como funcionários, para poder vocês entenderem como é que funciona, tá? Pessoal, então olha só, galera, o que eu preciso realmente conversar com vocês é o seguinte, é a questão de salário e remuneração, tá? Porque muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa só. Salário e remuneração é tudo igual. E não é igual. É totalmente diferente, tá? O que a professora tem visto? Qual que é a situação atual? O que tem acontecido em termos gigantescos? Vou pedir a palavra aí para Letícia. Letícia está numa empresa grande, Lili. Não precisa abrir totalmente, né? Mas fala para mim aí, Lelê, só para eu poder, você me dar um suporte aqui para minha aula. Você tem ticket, você tem plano de saúde, não tem? Vai respondendo aí. Tem plano de saúde, isso abre o microfone. Plano odontológico você tem, meu bem? Tenho também. Tem um plano odontológico. Assim, a gente paga uma parte, sabe? Mas, assim, ajuda muito. Ajuda muito, né? É uma parceria, muito. né? E falando... Pode falar. Não, o que eu estava falando, é uma parte, assim, quase insignificativa em relação a uma consulta. O preço de uma consulta, o preço de né, de arrumar dente, alguma coisa assim, é quase nada. Quase nada, exatamente. Então, olha só, você tem o almoço na empresa, confere? Tem também. Isso. Se você morasse sozinha, por exemplo, numa kitnet você morasse sozinha, e se você tivesse a despesa de arroz, né, mesmo que não seja muita, eu estou pensando que você mora sozinha, né? Nós estamos brincando aqui que você mora sozinho. Você tem arroz, você tem feijão, você tem o detergente, você consegue perceber que você tem o bujão de gás? Ah, Monique, meu bujão de gás dura 6 meses. Ok, dura 6 meses, mas você tem um bujão de gás para pagar, concorda? Você tem a buchinha do detergente, né? Então, você tem a sua alimentação lá. Além da sua alimentação, você tem um ticket de alimentação, não tem? Tenho também. E qual que é o valor? Ele é de 300 e pouco, eu não sei exatamente, não, é 300 e poucos. Depende da quantidade de dias úteis do mês, né? São 20 dias, tem mais feriado, varia. Ok. Então, pessoal, vocês escutaram o que a nossa colega Letícia falou. Então, a professora agora vai dar a aula dela, bom? Então, qual que é a diferença de salário para remuneração? Salário é o que a Letícia recebe no banco, no contra-cheque dela. Porém, o que ela recebe como pacote de remuneração é maior. Ela já disse aqui pra gente que tem R$300 que é de ticket. Esse R$300 de ticket é salário? Não. Por quê? Porque esses R$300 do ticket, ele não impacta férias, ele não impacta 1/3 de férias, ele não impacta 13º, ele não serve, por exemplo, para você ir lá no tãozinho e financiar uma moto. Então, vamos brincar com a Lelê. Peguei a Lelê para Cristo hoje. A Lelê, ela ganha R$2.000 na PIFAF, certo? Só que no pacote de remuneração, quando ela... O que é? Tô ganhando bem. Ah, tá ganhando bem? Eu aumentei? Não, deixa eu deixar você feliz, né? Tô feliz. Tá feliz, né? Então, no pacote de remuneração, ele é mais do que 2.000. Só que, por quê? Porque ela tem o ticket, ela tem o dente que ela não gasta, ela tem o plano de saúde, que quando ela precisa fazer um preventivo, ela vai lá e faz, ela precisa estar com dor de garganta, ela vai lá e faz, né? Ela tem transporte, enfim, né? Uma variedade aí que eu coloquei no vídeo para vocês, mas o que importa é a nossa discussão aqui. Só que, quando a Lelê vai lá no tãozinho, que ela quer financiar uma moto, o que vale para o tãozinho é o salário. O salário é o que está na carteira, o salário é o contrato, o salário é o INSS, o salário é o fundo de garantia, o salário é o empréstimo consignado,
tá certo? E é o que ela está contando para aposentar. Porém, em linhas gerais, para que vocês entendam e façam as avaliações que forem necessárias, a questão é o seguinte: hoje, atualmente, o empresariado, ele está investindo muito mais na remuneração do que no salário, tá certo? Então, é muito mais fácil a PIF-PAF aumentar o ticket dos funcionários, da Lelê, do que ela ter propriamente um aumento salarial. Por quê? De novo eu volto. Porque o aumento salarial, ele vai impactar em toda a carga tributária do Brasil, que é enorme. O benefício não. Por exemplo, a Lelê está falando aí, olha, acabou de explicar. Depende do mês, né? Então, se for um mês de carnaval, e tem muito feriado, menos dias, fevereiro, carnaval, menos dias úteis, o ticket vai ser menor. Então, ele também oscila, tá? E aí depende muito da empresa. Tem empresa, por exemplo, que o funcionário está de férias, ele continua recebendo um ticket normal. O funcionário está de acidente de trabalho, está afastado, recebe, não, é normal. Tem empresa que não. E o que tem acontecido, pessoal, que vocês têm que pensar quando vocês forem tomar as decisões, e a decisão da Letícia é diferente da irmã dela, por exemplo, que tem uma criança, né, Lelê? Você tem um sobrinho, né, que já apareceu aqui. Então, para você ter um plano de saúde, ele tem um efeito. Para a sua irmã que tem criança pequena, ter um plano de saúde tem outro efeito. E muitas vezes, pessoal, a questão da remuneração, ela faz muita diferença, sabe? A pessoa pensa assim, não, lá eu não ganho tão bem, mas eu tenho muitos benefícios. Vocês já ouviram as pessoas falando isso? E os benefícios são esses, né? Só que a preocupação que a gente tem é o seguinte: dependendo da empresa, o Anderson não está aqui agora. O Anderson fala, o ticket do Anderson deve ser próximo de R$ 900, se não me engano, tá? Então, agora, só que a questão é o seguinte: se você não está contando com a sua aposentadoria, se você for financiar, se você for comprar um lote, aí não é salário, tá certo? Mas esse pacote de benefício ajuda muito. Por exemplo, agora, nós estamos... A Lelê está falando que a Energisa é por aí mesmo, né? O do banco é 1.400 e pouco o ticket. Ao invés deles darem um aumento salarial, eles dão um aumento no ticket. A pessoa fica feliz, né? Porque, olha só, você com um ticket de R$ 900, você vai no supermercado, se você juntar esse ticket, você faz festa de aniversário, que é isso que o povo faz. Se você juntar esse ticket, você compra um computador lá no Carrefour, lá em Juiz de Fora, porque o Carrefour lá em Juiz de Fora aceita o ticket de alimentação, tá certo? Então, a pessoa, ela tem o dinheiro ali, mas ela não tem a estabilidade salarial, principalmente nesse momento onde as questões da aposentadoria são muito complexas, tá bom? Então, o que vocês têm que pensar? Eu tive uma oportunidade, por exemplo, a Letícia. Peguei a Letícia para Cristo hoje. A Lelê está na PIF-PAF hoje, ela ganha 2.000, ela tem o plano de saúde, ela tem o almoço, ela tem o transporte, ela tem o ticket de alimentação e deve ter mais alguma coisinha aí, participação nos lucros, né, Letícia? Você tem mais algumas coisas. E aí, você tem que pensar o seguinte, Letícia: se você tiver uma proposta para ir para o Bom Pastor, lá em Visconde do Rio Branco também, tem PPR, né? A participação nos resultados. E que você tem que dividir ele por 12, tá bom, Lelê? Então, você recebe o PPR, tá lá no material de vocês, tá? Quem fosse interessado pro assunto, vai me perguntando, e também tá lá no material. Você recebe o PPR 1 ou 2 vezes por ano, né? Depende da empresa. Pode pagar 1, pode pagar 2. Então, você recebeu. Você tem que dividir esse PPR por 12. Por quê? Porque o ano, ele tem 12 meses. Então, para você ter uma noção daquilo que está impactando no seu salário. Então, vamos voltar, nos meter na vida da Letícia. A Bom Pastor, empresa lá de Visconde do Rio Branco, tem uma proposta para Letícia. Da Letícia ir trabalhar lá, porque menina boa, família boa, pessoal lá da Sementeira, lá de Rio Branco, pessoal não faz mal para ninguém, tal. Vou chamar a Letícia. A Letícia vai lá fazer uma entrevista.
E aí, a hora que a Letícia chega lá, o cara, né, o Tiago, pode ser o Tiago vira e fala assim, que eu tenho uma proposta, eu tive informações, estou precisando de uma pessoa com o seu perfil, isso nós já aprendemos para lá, né, recrutamento e seleção nós já aprendemos. Estou precisando de uma pessoa com o seu perfil e eu vou te pagar R$2.600, ou R$2.800, não sei. E aí a Lelê tem que fazer as contas dela, tá certo? A Bom Pastor tem ticket? Ah, não, Bom Pastor não tem ticket. A Bom Pastor tem plano de saúde? Ah, não, plano de saúde tem, mas o plano de saúde do Bom Pastor é só consulta. O plano de saúde da PIFPAF, ele é consulta e internação. Não sei, talvez a Lelê tá querendo engravidar aí, vai arrumar uns meninos, uns 5 meninos aí, vai ficar internada, vai fazer cesariana, não sei. Então, pessoal, isso precisa ser avaliado. Eu vou para a PIFPAF de ônibus, eu vou para Bom Pastor de quê? Eu vou para o Bom Pastor de moto. Moto gasta gasolina, e gasta óleo também, e gasta pneu também. Então, Molica, então quer dizer que isso entra no pacote de remuneração? Entra. Porque você vai de um ônibus da PIFPAF para PIFPAF. Ela não gasta óleo, ela não gasta pneu, ela não gasta não sei o quê, tudo isso que você sabe mais do que eu aí. Se ela for para Bom Pastor, isso tem que entrar no custo dela. Bom, gente, então, precisa ser pensado, né? E o que eu tenho visto é o seguinte, cada vez mais, porque os nossos salários, eles serão reajustados de acordo com a nossa convenção coletiva e totalmente ligado aos índices governamentais de inflação. Se a inflação está baixa, nós não vamos ter grandes aumentos de salário. Vocês estão com expectativa que vai aumentar quanto? A referência nossa aí de quem tem os melhores aumentos salariais é o pessoal de banco. Quanto que vai aumentar o salário dos bancários? Não sei, não tem ninguém do banco aqui hoje? 5%? Será? Não sei. Né? Quanto que a gasolina já subiu? Quando a gente recebe, já está defasado. Né? A gasolina subiu, está subindo, mas eu só vou ter o aumento o ano que vem. Quem teve aumento esse ano não tem mais não, né? Tá certo? Então, nessa definição de remuneração e de salário, vocês precisam pensar melhor. Olha, todo mundo reclama, que a comida da fábrica é ruim, que é isso, que é aquilo. Quem está em casa já percebeu que as despesas aumentaram, tá certo? Por quê? Quando ele está trabalhando, ele toma café da manhã na fábrica, ele almoça na fábrica, ele toma café da tarde na fábrica. Ele está de quarentena, ele está tomando café da manhã em casa. 9 horas ele come uma banana, 10 horas ele quer comer um biscoito, ele almoça. A conta de luz dele aumentou? Vocês estão concordando comigo? Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Que quem está de quarentena está gastando mais do que se ele estivesse trabalhando? Que a conta de luz dele subiu? Vocês concordam que o gás dele subiu? Tá certo? Então, esses benefícios que ele tinha, aí o Anderson chegou, esses benefícios que ele tinha na empresa, que eu chamo de remuneração, ele perdeu, e que o salário dele ficou menor nesse período de quarentena. Por que o salário dele ficou menor? Porque o gasto dele aumentou, ué. A conta, ele pagava 120 de luz, a conta dele de luz veio 180, que ele está ficando na internet o dia inteiro, e liga ventilador tem dia, e está dormindo tarde, luz acesa, e máquina de lavar roupa embalado, enfim, tá certo? Então, tudo precisa pensar. Então, vamos pensar na Letícia de novo. A Letícia, ela vai aceitar a proposta da Bom Pastor ou não? Não sei. Lele pode aceitar, mas ela tem que aceitar não pensando somente no financeiro, mas ela tem que pensar no seguinte: eu vou ter crescimento profissional, as condições de trabalho, o ambiente, as oportunidades, tal, também. Tá bom, meus queridos? Porque se ela focar só em salário, de repente sair da PIFPAF, que ela ganha 2.000, depois você faz essa conta, tá, Lelê?
para ganhar 2.600 na Bom Pastor, ela vai ganhar menos, tá? Porque ela já perdeu o ticket, né? Ela já perdeu o transporte, se ela perdeu o dentista, se ela perder o plano de saúde, se ela perder a participação nos lucros e nos resultados, né? O meu filho que mora lá em Belo Horizonte, ele ficou 15 dias de férias e agora está afastado 60 dias, né? 60 dias de afastamento. A previsão é que ele volte dia 22 de junho agora. E a gente, né, acaba que preocupa, né? Não tem como, né? E aí, o dia que ele me ligou para me falar, né? Mamãe, tal de férias, tal, e aí agora desafastaram mais 60 dias, não sei o quê, não sei o quê. E aí, aí eu falei assim, Pedro, tranquilo, meu filho, que você precisar e tal, não sei o quê. Ele falou assim, mamãe, não se preocupa, eu recebi em março a minha participação nos resultados, que para ele lá é uma grana legal. Tá? E eu guardei, eu não mexi. Pedro é muito controlado, graças a Deus. Meus filhos são muito cabeça boa, não tem dívida, tudo tranquilo. E aí foi a primeira coisa que o Pedro falou. Eu recebi minha participação nos resultados, porque a participação nos resultados dele é boa, né? Não sei como é que a da Lelê tá rolando aí, se o Anderson tem e tal. Mas, se a pessoa for controlado, né? Aquilo é um dinheiro, né? Que é o que eu vou falar com vocês mais na frente, que são os benefícios monetários e os benefícios não monetários, que é o café, que o pessoal, o café com a margarina, não aguento mais essa margarina ruim, mas agora, na hora que ele está tendo que colocar a mão no bolso para comprar uma margarina para a casa dele, ele percebeu que a conta do supermercado aumentou, certo? Então, nós precisamos entender bastante isso, tá? Tanto como gestores, tanto quanto para a gente tomar decisão. Porque senão a gente vai numa decisão extremamente financeira e ela não é importante. E isso variando de pessoa para pessoa. Vou continuar exemplificando o caso da Letícia. A Letícia é solteira. Então, é uma situação. Quem é casado e tem filho, já tem uma outra situação diferente. Por quê? Se você é casado, tem filho, e está numa empresa que tem o plano odontológico e o plano, como é que chama, gente? Odontológico e o plano médico, ajuda demais, né? Então, assim, são essas questões que a gente precisa entender, tá? E aí, são bons os benefícios, mas ele não conta nada para você financiar uma casa, não, tá? Ele só conta realmente o salário, tá? Então, o salário é a retribuição do trabalho, a remuneração é esse pacote, né? Um exemplo, gente, é garçom. A CLT até cita o garçom, entendeu? Porque o garçom, ele ganha mais na gorjeta, né? Do que propriamente o salário. Às vezes nem tem salário, né? Então, vocês têm que pensar, a questão salarial, uma coisa que eu preciso muito falar com vocês é o seguinte, não adianta eu recrutar, selecionar, contratar, fazer todo aquele processo que eu ensinei para vocês, se eu não pago as pessoas devidamente. Eu vou perder, entendeu? Então, esse, assim, é o maior problema que a gente tem. Fica no entra e sai de gente. E a pessoa, pessoal, também vou ser muito sincero com vocês, porque eu li, né, mesmo a gente não tendo ficado tão perto, eu tenho acompanhado a vida suas, porque eu li a descrição de cargos, eu vi a requisição de pessoal que vocês fizeram de acordo com o cargo que vocês têm, eu vi que tem muita gente como estagiário, vi muita gente em loja de carro, loja de peça, muita gente que está no comércio, né, então eu estou acompanhando mais ou menos a vidinha de vocês pelos trabalhos que vocês estão me entregando, né. Então, vou ser bem sincera com vocês. Essa turma aí é uma turma que está cheia de estagiário. É uma turma que está cheia de gente ganhando pouco. Tá certo? Por quê? Porque vocês estão começando. Normal, gente. Normal. É isso mesmo. Só que, com o decorrer do tempo, com as coisas indo acontecendo, vocês estão estudando para continuar ganhando o que vocês estão ganhando, gente? Fala a verdade comigo, né? Porque tem vários que eu vi que trabalham no almoxerifado
Prefeitura, quem que é? Eu acho que é o Dan, né, que trabalha no almoxarifado da prefeitura. Então, quer dizer, ué, ele não está estudando para continuar ganhando R$ 570 de almoxarifado, não, mãe. E aí é que entra de novo o problema do salário. Quando está começando, não estou falando mal da prefeitura não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Está sendo gravado aqui, ó. Nada disso. Não tô. Tudo é honesto, tudo é bom, só que quando você está começando, você agarra aquilo e é ótimo. Só que chega num ponto, ou você arruma uma coisa melhor, ou não. Aí vocês vão ficar ganhando R$ 1.000 a vida toda, né? Quando você é solteiro, sozinho, beleza, R$ 1.000. Mas você vai adquirindo as despesas, você tem que melhorar, você tem que crescer. E aí que é importante a questão da remuneração, entendeu? Porque senão eu tenho um funcionário que é bom, porque eu sei que vocês são muito bons, que dedica, que faz, tal. Mas se não tem o salário, vocês vão procurar outra coisa. E aí a empresa que ela não consegue ter um salário de mercado, tá, pessoal? Não estou falando nem se é alto, nem se é baixo. E também é diferente do salário do estagiário, né? Eu não estou falando se é bom ou se é ruim. É o que o mercado está pagando. É o mercado que sabe o que é bom e o que é ruim. Agora, se a empresa, ela não valoriza, porque quando vocês chegam iniciando a carreira, vocês chegam perdidos, entendeu? Então, ganhar 1.000, tá bom, mãe, porque vocês também não têm experiência, não sabem trabalhar. Mas aí você vai ficando bom, você vai pegando mais coisas, você vai fazendo, e vai te dando responsabilidade, vai tacando as coisas em você para fazer, e vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Aí chega num ponto, se não tem valorização, as coisas realmente já começam a ficar complicadas, tá? Então, o salário direto, né, são essas nomenclaturas, tá, pessoal? A prova que eu vou fazer para vocês, não precisa ficar preocupado, decorar, não, né? Até o exame remoto da semana que vem, eu já coloquei 2 questões lá hoje, amanhã eu vou colocar mais 3, já até escolhi. Muita coisa, assim, do que a gente fala mesmo, da interpretação desse papo, né? A live é boa porque ele é um papo. Então, vocês não precisam decorar, não, mas é para vocês entenderem, mais que eu quero que vocês entendam, né? Então, o salário direto é o montante, né, que a pessoa recebe, e o salário direto é uma outra coisa também, que é muito importante a professora falar com você. Por exemplo, eu sou porteiro. O Sávio é porteiro também, só que eu sou porteiro do dia, o Sávio é porteiro da noite. Então, o Sávio tem adicional noturno, eu não tenho. Eu trabalho de dia, então não tem adicional noturno. E o adicional noturno que o Sávio recebe não é salário direto, é salário indireto. Por quê? Porque se ele passar para o dia, ele perde aquilo. É a mesma coisa de insalubridade. A Letícia sabe muito bem disso, porque ela trabalha numa empresa que tem muita insalubridade, né? A pessoa, se ela trabalha num lugar que tem baixa temperatura, tem barulho, tem risco, tem não sei o quê, ela vai receber a insalubridade. Os riscos foram minimizados dentro dos padrões legais. Ou ela foi trabalhar no escritório, ela não carrega insalubridade com ela. Não, aí a Letícia briguenta lá da sementeira vai falar assim, não vou perder minha insalubridade, não, quando eu trabalhava na produção eu ganhava insalubridade, é meu direito. Não é direito. Por quê? Porque a insalubridade, ela é um salário indireto, tá certo? Por exemplo, comissão. Comissão é um salário indireto. A pessoa, vocês conhecem gente que vive de comissão? A pessoa pode contar agora, na quarentena, ganhava. Porque se eu comparar em maio, no dia dos namorados do ano passado, eu recebi tanto de comissão. Meu filho, mas esse ano as coisas estão diferentes. Então, a comissão, meus queridos e meus ilustres alunos, a comissão, ela é salário indireto, tá bom? Deixa eu olhar o chat aqui, que tem alguém me perguntando aqui. Trabalho grande, para carregar pode começar, Energisa, tem PPR, aí vocês estão rindo aqui, despesa e serviço de casa. Deus que me defenda, tá, Lelê? Não sou chegada muito essas coisas, não. Salário reduzido, né? Salário reduzido com mais gastos, né, Vitor?
Salário reduzido com mais gastos. Por quê? Você está em casa, você belisca daqui, você gasta luz. Às vezes a pessoa que não ficava muito em casa, não tinha uma internet boa, resolve trocar a internet. A internet está ruim, está caindo e tal, vou colocar uma internet melhor. Né? A pessoa está em casa, às vezes tinha um pacote, não tinha uma TV a cabo. Então vou assinar um Netflix, entendeu? Então é exatamente isso, Vitor, você entendeu. A minha saiu mês passado, né, ajudou bastante isso. Foi isso que aconteceu com o meu filho, sabe, Lele? Ele recebeu a participação, ele falou assim, tá tranquilo e tal, não sei o quê, por conta da participação. Monique, você poderia diferenciar com exemplos a insalubridade e a periculosidade? Sim, eu vou te diferenciar, mas depende muito da empresa. Por quê? Depende do grau de risco dessa empresa. Por exemplo, o Anderson trabalha com periculosidade, né? É como se, de uma forma bem simples, tá, Sávio? A professora é muito sincera, eu não sou especialista em segurança do trabalho, mas é como se fosse a periculosidade mais perigoso do que a insalubridade, tá? Então, a insalubridade, ela faz mal à minha saúde. Então, por exemplo, se eu respirar o pó de madeira ou verniz, vai me fazer mal. Só que o pó de verniz e o pó da madeira, ele faz menos mal do que a Dona Maria, que trabalha na limpeza da fábrica e usa cloro. Então, o cloro, ele é um agente de insalubridade, sabia? Então, quem trabalha com faxina, que mexe com produto, o cloro é um produto químico, a água sanitária é um produto químico, só que é um produto químico que, digamos assim, faz mal, né? Claro, né? Faz mal, mas não faz tão mal quanto um verniz. Então, depende do nível que é o grau de risco da empresa. Pra você ter uma noção, o grau de risco da indústria moveleira, normalmente ele é 3, é um grau de risco 3. Então, ele não é o mais alto, mas ele não é o mais baixo. Mas depende, por exemplo, a Letícia aí na BISPAF, algumas empresas aqui no bar, eles trabalham com caldeira. Vocês já viram uma caldeira funcionando? Aquilo ali se explodir, no fim, morre todo mundo. Então, é periculosidade. No caso do Anderson, talvez o Anderson pode até escrever aqui no chat, ele sabe mais do que eu. É alta tensão, tá certo? Então, olha só, tem diferenças, né? São muitas diferenças, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar o Anderson. Existe o eletricista residencial. O eletricista residencial, ele vai fazer padrão, ele vai trocar chuveiro, ele vai instalar ar-condicionado, ele vai pôr tomada, a lâmpada, essas coisas. Você concorda comigo? Eu não sou especialista, não. É só os exemplos que eu vou aprendendo na minha vida. Você concorda que o eletricista industrial, ele tem uma voltagem muito mais forte. Um choque no chuveiro é muito mais brando do que um choque num painel de uma fábrica dessa, né? É tanto fio, né? Você vê fio dessas máquinas, é uns fios grossos assim, né? Não, assim, exagero, mas um dedo é verdade, né? Se o Anderson tiver aí, um dedo é verdade, aqueles fios grossos, aquilo ali é um fio. Agora, imagina aquela pessoa que trabalha com alta tensão, né, nas torres. Então, isso aí vai depender, entendeu, meu filho? Eu não saberia, assim, o exemplo eu estou te dando, mas vai depender. E aí, você pode me perguntar, você pode ficar na curiosidade e perguntar, Molica, quem define isso? É o engenheiro, tá bom? É o engenheiro de segurança do trabalho. Quem pode ser engenheiro de segurança do trabalho? Todas as engenharias com especialização em segurança do trabalho. Então, é feito um laudo, aí mede, não sei como é que é, já vi, mas não sei explicar, tem os aparelhos, entendeu? Que mede o tanto de poeira que tem no ar, não é pros cocos, não é igual fazer bolo, que você põe mais farinha, põe mais fubá, não é assim não é no olho, não. Existem laudos técnicos, né, que o Senai faz alguns, outros tem que mandar para Belo Horizonte. E aí, através desse laudo, é que vai falar
qual que é o grau de risco. E aí, dentro desse grau de risco, vai saber se é insalubridade ou se é periculosidade, né? E também vai saber o seguinte, qual que é a porcentagem, mais 20%, entendeu, sabe, assim, espero que eu tenha te explicado, tá? Mas é mais ou menos isso, né, vai depender. E aí, uma coisa que eu gosto de falar com vocês, dá licença, é o seguinte, o funcionário prefere receber insalubridade do que trabalhar num lugar saudável. A mais pura verdade, pessoal. Quando você tira um cara da insalubridade, por exemplo, uma empresa faz um investimento mega para poder tirar realmente a insalubridade, né? Porque quando a empresa ela paga a insalubridade ou a periculosidade, ela assume, né? Ela fala assim, eu tô te fazendo mal, por isso que eu tô te dando um dinheirinho aí, ó, né? Mas o dinheiro move a vida das pessoas, né? Então, infelizmente, assim, é muito difícil isso, sabe? Quando a gente está numa empresa e que você troca a pessoa de setor, ou que a empresa faz um investimento, que ela, por exemplo, ela recebe, ela é motorista de caminhão, ela trabalha num caminhão que tem muito barulho, então ela recebe insalubridade. A empresa troca a frota e compra um caminhão daqueles mega, um ar-condicionado, com cadeira, que aperta, que não sei o que, tal, tal. Ela deixa de receber insalubridade, o caminhão não está fazendo mal para ela. Nossa, eles ficam bravos demais. Prefere adoecer do que perder a insalubridade. Bom, se eu não fui clara, depois eu posso pesquisar um pouco mais, mas é isso que eu sei no momento, tá? Então, a remuneração é o salário mais os benefícios, né? E uma coisa também que a professora queria conversar com vocês, que eu gosto muito de explicar, é o seguinte: é a diferença de salário nominal e o salário real. Salário nominal, gente, é aquilo que eu recebo, tá certo? É o valor do meu cargo, é aquilo que está no meu contrato de trabalho, na minha carteira. Se pegar minha carteira de trabalho, está lá escrito assim, salário, auxiliar administrativo, salário, 1.389,52. O quê? Esse é o meu salário real. Agora, o que eu preciso explicar para vocês é o salário... Falei errado. O salário que está na minha carteira é o salário nominal. O salário real é o quanto eu consigo comprar. Tá certo? E esse que é esse desencontro, principalmente com o aumento dos preços. Por exemplo, eu, como dona de casa, eu achei que tudo subiu. Tudo subiu, gente. Quem está acostumado a ir no supermercado, a mãe suas, namorada, vocês que compram as coisas no dia a dia, pode fazer as contas. Essa quarentena, tudo subiu. Então, o que acontece com essa diferença de salário nominal e salário real? Não vou nem falar que baixou o salário, não. Vamos pegar eu, né, que eu estou continuando a trabalhar, não baixou meu salário, definitivamente. Estou recebendo a mesma coisa que eu recebia em março de 2020. Ok. Porém, as coisas não aumentaram, entendeu? Então, vamos supor, eu ganho 2.000. Meu salário nominal. Com a quarentena, as coisas subiram muito de preço. Não sei nem por que subiram. Na verdade, eu não sei, porque se está todo mundo sem dinheiro, se está todo mundo comprando menos, o transporte está funcionando. Não sei. Enfim, não tenho competência para discutir isso com vocês. Pergunte para o professor Léo Parma. Mas eu, como professora, como dona de casa, se eu for aqui no Dancaera, em frente ao Unifagoc, eu vou perceber que o pacote de pão de forma subiu. E aí, o que aconteceu com o meu salário real? Tom, 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 tom. Antes, eu chegava no fim do mês, eu ainda tinha um dinheirinho na minha conta. Entendeu? Mais ou menos isso que eu gosto de explicar para vocês. Eu ganho 2.000, aí eu pago luz, pago minha Netflix, abasteço minha moto, pago isso, pago aquilo, pago aquilo. Quando chega lá para o dia 25, assim, eu já tô, nossa senhora, nossa, que dia que vai sair o pagamento, hein, gente? Que dia que é hoje, hein? Me ajuda aí, tal, não sei o que, brincando, porque eu já tô sem dinheiro. Se o meu salário real,
ele é abatido pela inflação, que significa que os produtos subiram, quando é dia 20, eu tenho R$ 20 na minha conta. Eu falei, gente, como é que eu vou esperar até o dia 5 para poder receber de novo? Até o quinto dia útil, com R$ 20? Eu nem posso abastecer minha moto, né? Então, essa diferença de salário nominal para o salário real é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Por quê? Porque o salário real é aquilo que eu consigo adquirir com o salário que eu recebo na minha carteira. Tá bom? Então, isso é importante também vocês pensarem, porque vocês têm que administrar a vida financeira de vocês, né? E a gente realmente precisa administrar. Por quê? Porque senão, daí a pouco, o que vai acontecendo? É o que vocês já escutaram, familiares falando, porque eu ganhava 5 salários. Hoje, quem ganha 5 salários ganha R$ 5.000. Quantas pessoas que vocês conhecem que ganham R$ 5.000? Tá bom? Então, essas diferenças que vocês precisam ficar atento até para que vocês possam tomar as decisões na vida, né, pessoal, na vida profissional. E aí, o que acontece, pessoal? A recomposição salarial, através das convenções coletivas das categorias, elas vêm exatamente para suprir esse déficit entre o salário nominal, que é o que está na sua carteira de trabalho, e o salário real, que é o que você consegue comprar em função da inflação. Bom, então vamos ficar atento nessas informações também para vocês pensarem, porque senão, daí a pouco, vocês olham para trás assim e vão falar assim, nossa, meu dinheiro não está dando, né? E eu não estou fazendo nada diferente, porque o seu dinheiro não está dando, mas se você está comprando hambúrguer todo dia, aí realmente não vai ter jeito, né? Porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Aí vocês olham para trás e falam assim, não, mas eu não mudei nada, eu continuo com a minha vida do mesmo jeito. Então, está tendo algum problema aí, né? E esse problema chama-se inflação, que a gente tem que cuidar, né? Porque senão realmente é complicado. Aí tem uma coisa também que eu queria falar com vocês, que nessa vida nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é dinheiro, porque se tudo fosse dinheiro, muitas pessoas que trabalham em empresa que ganham bem não ia pedir demissão, né? A Letícia, por exemplo, que está numa empresa grande, né? Tem essa vivência maior. Falou, fulano de tal pediu demissão. Nossa, ele ganhava tão bem. Nossa, tal, por que ele saiu? Né? Então, existem outros motivos que façam com que a gente permaneça ou não na empresa. São as boas condições de trabalho, pagamento em dia, algo super importante, né? Hoje, imagina, você ganha muito bem, mas o pagamento não sai no dia certo, né? O clima organizacional, a comunicação, o senso de justiça que a empresa tem, né? Se essa empresa, ela te desafia, se ela te reconhece, se ela, né? Não é só dinheiro, né? Tem outras questões, ela te dá responsabilidade, você aprende, ela te desafia ao novo, né? Então, existem outras coisas que são bastante importantes também, né? E aí, tem uma questão, pessoal, que eu também não poderia deixar de falar, que tem muita gente que quer crescer, que quer melhorar, que quer ganhar mais, que quer se fortalecer dentro da empresa. Mas também tem gente que não quer, né? Tem gente que, a Lelê, né? Voltando na Lelê, que está numa empresa grande aí, ó, a Letícia deve saber de pessoas que estão lá na PIF-PAF, tem 20 anos fazendo a mesma coisa. E ele não quer crescer, não é porque ele não pode crescer, não, ele não quer. Ele quer aquilo ali, feijão com arroz, nem um ovo frito por cima ele não quer, né? Então, são questões que são muito diferentes, né? Então, a pessoa não quer. Tem gente que é muito desanimado, né? E aí, pessoal, uma preocupação muito grande que eu tenho em relação ao salário, que é um dos maiores problemas que o RH vive, é a questão salarial, porque a pessoa endividada é uma pessoa infeliz. Gente, vocês não têm noção. Uma pessoa que está com dívida, a vida dela está todinha atrapalhada. Toda. Tudo que você falar com ela está ruim, né? Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem com as pessoas, e aí corre o risco de virar um ciclo vicioso, tá certo? O que acontece? Eu ganho pouco, então eu faço pouco. Como eu faço pouco, eu vou continuar ganhando pouco. Quem faz pouco vai ganhar muito, gente. Olha para minha cara, vê se eu tenho cara de otário. Não tem não, hein?
Não vai ganhar. Aí a pessoa fala, mas eu ganho pouco, eu vou me dedicar. Aí vira um negócio que uma roda, que igual que esse ratinho rodando, assim, que não sai. Eu ganho pouco, faço pouco. Como eu faço pouco, eu não tenho chance de melhorar. E aí vira um inferno astral a minha vida, tá? E para a gente já caminhando para o fechamento aqui de hoje, de coisas importantes que eu preciso falar com vocês, o salário é importante para as pessoas, né, a gente gosta até de fazer algumas coisas voluntárias, tal, mas a gente precisa do salário para pagar as contas, vocês precisam pagar a faculdade, senão eu não recebo, né, brincadeira. O salário, ele é importante para as organizações, né, ele é um custo, mas sem as pessoas, a empresa também não vai dar continuidade, né? E ele é muito importante para a sociedade, né? Porque se tem salário rodando, movimenta a loja de material de construção, movimenta a padaria, movimenta o posto de gasolina, e movimenta tudo. Se não tem salário rodando na cidade, né? É aquela questão do auxílio emergencial. Saiu o auxílio emergencial, a pessoa vai e compra. Acabou. Aí você vai lá no comércio, vai estar todo mundo de braço cruzado, parado no bailão, né? Porque tem que esperar o cliente, porque não tem dinheiro. Então, o salário, ele mexe, assim, com muita gente mesmo, né? E se o salário não estiver legal, vai ter muita rotatividade, falta de confiança, colaborador insatisfeito, improdutivo, né? Isso é muito complicado, muito chato, né? E é muito difícil realmente de ser administrado, né? E aí, pessoal, a gente vai encerrando aqui hoje, né, com essa primeira parte, vou abrir para vocês agora, para vocês perguntarem um pouquinho, que eu vou falando muito, e aí na segunda a gente volta, que eu vou terminar o conteúdo para que vocês possam fazer o exame remoto 3, né? É isso, tá bom? Podem abrir o microfone, pode me perguntar que eu estou à inteira disposição de vocês. O Sávio, que fez perguntas, se quiser abrir o microfone, se quiser, se ele entendeu o que eu expliquei, né? Porque no eletricista residencial pode desligar tudo e corre o risco da descarga elétrica. Perfeito. Aí o Anderson sabe explicar mais que eu, né, gente? Pergunta para ele. Trabalha no banco capacitor, armazena energia, tudo desligado. Ainda tem mais risco, né? Sim, as doenças ocupacionais também, né? A síndrome de Burnout, muito difícil de... Tem gente que fala Burnout ou fala burnout. Burnout é o correto, né, francês. Mas muito difícil de comprovar, tá, sabe? Já até eu tive uma aluna da pós-graduação que fez um trabalho sobre isso, porque é uma exaustão, é um cansaço, é um nível de estresse altíssimo. E nesse INSS que nós estamos vivendo, está muito difícil, é igual depressão, está difícil de comprovar, tá? Mas eu nunca vi, pode até perguntar para a professora Aline, se ela já viu algum adicional por conta de burnout. Eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. E é difícil de comprovar, tá? Pode levar até a morte, né? Doenças ocupacionais se enquadram em algum adicional. Ah, é isso aqui que você me perguntou, né? Porque eu acho que não. Eu vou perguntar à professora Aline e depois eu posso responder para vocês, tá? Mas essa questão de, por exemplo, o Anderson aí, essa área dele é periculosidade. E, por exemplo, vocês têm que fazer, né, Anderson, o NR10, né? Para trabalhar com essa área de elétrica, né, o Anderson deve ter um curso, é obrigatório que tenha, inclusive, um curso específico, não é simplesmente você ser eletricista e esse curso tem que ser renovado todo ano, tem uma série de questões, porque o grau de risco, ele é muito alto, tá? Agora, vocês também vão lembrar, gente, vocês são novos, mas vocês vão lembrar, quando começou essa questão de todo mundo no computador, digitando e tal, tiveram muitos bancários, muita gente que aposentou por conta de tendinite. Tendinite aqui, tendinite aqui, tendinite aqui, a bucite, né? Aqui, tal.
Hoje, tá tendo não, tá? Não tá tendo. Sinto muito. Essas doenças que não são, digamos assim, totalmente visíveis, né? Tá com muita dificuldade de aposentar, né? Tá bem complicada essa parte aí, tá? Mônica, no caso aí de um colaborador que venha se acidentar e, sei, tem algum tipo de, adquire algum tipo de deficiência proveniente ao